rapaziada, eu sou professor de História, João Pestana, vem comigo. Isso aí, ó, chegou, Brasil holandês, isso aí, se liguem, tá? O Brasil ficou sob o domínio holandês de 1635 a 1654. Agora, cuidado que eu vou falar, quando eu me refiro ao Brasil holandês, eu me refiro ao Nordeste. Agora, professor, então por que Brasil? Por que Brasil? Porque quando você domina, você conquista o centro produtor da colônia, você praticamente dominou a colônia. Porque uma colônia é uma colônia de exploração. Ou seja, você dominou o centro exploratório dele, ou seja, o centro de produção dele, você dominou a colônia. Tá? Já os holandeses chamam de Nova Holanda. Mas não seja o que for, vamos lá, vamos entender os antecedentes. Vimos na aula anterior. Tudo isso começou por causa da União Ibérica, né? O conflito que tinha aí, a inimizade entre a Espanha e a Holanda. Entretanto, a Holanda era grande parceira comercial no mercado, no comércio açucareiro. E em 1621, o que a Espanha fez? Decretou o embargo espanhol. E qual vai ser as consequências? As invasões holandesas, mais de uma. Eles tinham invadido Bahia, não deu muito certo, a gente vai ver aqui os detalhes e depois em Pernambuco eles vão conseguir consolidar a invasão, tá? Mas destaque aqui, qual o objetivo? Tenha isso em mente, não esqueça, tá? Todas as invasões, todas as guerras são por motivos comerciais, então era isso, a Holanda queria continuar fazendo parte do lucrativo e rentável comércio açucareiro. E qual era o maior produtor de açúcar do mundo? Nordeste do Brasil, beleza? Então tá aí, ó, primeira invasão, Bahia, capitania da Bahia de Todos os Santos, capital, Salvador. Então, ou seja, quando eu vou declarar uma guerra, quando eu vou invadir o quê? O coração do meu inimigo. E o coração do meu inimigo fica onde? Na capital. E aí eles invadiram, tomaram Salvador? Tomaram Salvador, mas tomar Salvador não quer dizer que vai conquistar a capitania da Bahia. Então invadiram, conquistaram a cidade, cuidado que eu tô falando, cidade de Salvador, mas o governador da Bahia foi preso. Entretanto, o bispo aí, destaque aí para o bispo Marcos Teixeira, ele vai criar uma resistência de cunho religioso, vai chamar a população para abraçar a causa, né? Mas qual causa religiosa? Os holandeses são protestantes, são calvinistas, e a colônia do Brasil era católica, então vai ter uma resistência, e essa resistência vai ser chamada de milícia dos descalços, um termo pejorativo criado aí pelos holandeses, porque os holandeses, né, usavam sapatos, botas, né, naquela época, e aqui na colônia sapatos, calçados eram um artigo de luxo, mas seja o que for, essa milícia, essa resistência vai usar tática de guerrilha, é isso aí, vai chamar o inimigo pro interior, vem pro interior, tomar a cidade de Salvador é mole, quero ver o interior eu conheço, fui nascido e criado aqui nesse território, então destaque aí para a milícia do descalço, tá? Liderada aí pelo bispo Marcos Teixeira. E outro destaque também, tá, que vai ajudar essa resistência aí, esses guerrilheiros chamados milícia do descalço, vai vir uma jornada é uma esquadra luso-espanhola que vai ajudar a nossa guerrilha aqui no Brasil e vai conseguir expulsar os holandeses no ano seguinte, em 1625. Então, cuidado aí, tá? A primeira invasão holandesa não foi muito bem sucedida. Eles chegaram, tomaram Salvador, mas no ano seguinte eles foram expulsos. Destaque aí para a guerrilha chamada Milícia do Descalço e a ajuda que veio lá de Portugal, chamada Jornada dos Vassalos. Mas os holandeses não pararam por aí não, voltaram com força, voltaram com raiva, voltaram com mais de 70 navios e dessa vez qual foi o alvo? O alvo era o coração açucareiro do Brasil. E qual era o coração açucareiro do Brasil? Pernambuco. Vieram, tomaram Recife, tomaram Olinda? Sim, tomaram Recife, tomaram Olinda. Agora, tomaram a capitania toda? Não. E dessa vez, o que aconteceu? Novamente, uma outra resistência, liderada dessa vez pelo
um governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque vai criar o quê? A Companhia das Emboscadas. Professor, que companhia foi essa? Mais uma guerrilha. É isso aí, traz para o interior. E onde é que ficava o interior? Onde é que foi criada essa resistência? No Arraial do Bom Jesus. E olha só o tempo que ficou essa resistência. 5 anos de resistência. Os holandeses passaram por um mau bocado. Entretanto, os holandeses teve algo que favoreceu muito os holandeses. Tá? Um brasileiro, né, abandonou a Companhia das Emboscadas e passou para o lado dos holandeses, o famoso Domingos Calabar, né, um nome aí que se refere aí um dos maiores traidores do Brasil, junto com José Silvério dos Reis, lá na Inconfidência Mineira, a gente vai ver isso lá na frente, mas no momento que Calabar passa para o lado dos holandeses, facilita a vida dos holandeses, porque Calabar conhecia o território, né? E a Companhia das Emboscadas tinha sucesso por conhecer o território em relação aos holandeses que não conheciam. Então, no momento que Calabar passa para o lado dos holandeses, a resistência começa, né, a perder força. E assim, em 1635, os holandeses conseguem se estabelecer no nordeste do Brasil e assim vai nascer a Nova Holanda, que pra gente é o Brasil holandês. Beleza? E professor, o que eu preciso saber? Você precisa saber o que cai na prova. E o que cai na prova são as principais características desse Brasil holandês. Porque esse Brasil holandês, igual o Portugal tinha um administrador, e a Holanda vai trazer também um administrador. E destaque aí, ó, para o governador aí, para o administrador holandês, Maurício de Nassau. É esse que você precisa saber. Agora, cuidado que eu vou falar. Portugal era uma administração estatal. O governador-geral era escolhido pelo rei, pelo Estado. Agora aqui não. Maurício de Nassau, o Brasil holandês é um empreendimento privado, é iniciativa privada. É a Companhia das Índias Ocidentais vai nomear Maurício de Nassau para ser aí o governador dessa Nova Holanda, o nosso Brasil holandês. Destaque aí, ó, vem comigo, ó, se liga, hein, se liga. Concessão de créditos para os senhores de engenho. Como assim, professor? Concessão de crédito. Ele vai dar dinheiro para os senhores de engenho? Lógico. Foram 5 anos de resistência. Muitos engenhos foram destruídos. Teve muita fuga de escravos durante essa resistência. E aí, então eu preciso recuperar, reequipar os meus engenhos, comprar escravos para produzir para produzir açúcar. Então, ou seja, eu preciso de crédito, preciso de dinheiro. E assim, Maurício de Nassau ele vai conceder crédito para voltar a produzir o açúcar. Outro detalhe também, ele era, como todos os holandeses, calvinistas, numa colônia católica. Então ele vai, ó, ser tolerante, culto à religião, culto, liberdade religiosa, liberdade de culto, tá? Você pode ser protestante, judeu, católico, muçulmano. Aqui nesse Brasil holandês, somos tolerantes em relação à religião, tá? Maurício de Nassau, um cara muito inteligente. Outro destaque também, ó, investimento em obras públicas, tá? Maurício de Nassau vai investir em grandes obras públicas, tais como casas, pontes, saneamento básico, tá? E isso vai destacar muito, vai valorizar muito ali o nosso Nordeste brasileiro. Destaque aí para a cidade de Maurícia, a cidade que ele vai criar aí com o seu nome. Outro destaque também aí, o estímulo à vida cultural. Ele vai trazer vários artistas. Ele vai, quando eu falo artista, tá, gente? Eram botânicos, astrônomos, tanto que ele vai criar o Observatório Astronômico aqui no Brasil, lá em Pernambuco. Outro destaque também, ó, ele vai criar a Assembleia dos Escabinos. Professor, o que foi a Assembleia dos Escabinos? Lembra das câmaras municipais, o poder local? Lá na aula a gente viu lá de governo geral, os homens bons, que eram os grandes proprietários de terra e de escravos, que tinham acesso, né, que eram responsáveis pelo poder local. Ou seja, agora o Brasil está sob a administração holandesa. E quem vai ajudar Nassau? Quem serão os seus auxiliares? Serão os homens que compõem a Assembleia dos Escabinos. Então a Assembleia dos Escabinos nada mais era que os auxiliares, o poder local ali de Nassau, tá? Só que lógico que eles eram formados por holandeses. Tinha participação também de alguns portugueses, lógico, os grandes proprietários? Tinha, mas majoritariamente, e as últimas decisões sempre eram dos holandeses. Beleza? Então aí, ó, se liga principalmente nessas duas características aqui, ó.
concessão de créditos e tolerância religiosa. É a mais importante e são as mais cobradas em prova. Vamos dar continuidade aí? Vem comigo, vem comigo. E aí, ó, o que acontece? Tá? Não teve 1640 a restauração do Reino de Portugal? A gente não viu isso na aula anterior? Entretanto, Portugal vai querer o quê? Sua colônia de volta. E aí os holandeses vão falar o seguinte, olha só, vai ter que dar um tempo. Pô, investi muito dinheiro, tá? Então eu preciso de um tempo para recuperar esse investimento. E aí vai nascer a trégua dos 10 anos. A Holanda vai pedir aí 10 anos de trégua para poder devolver o reino, a colônia do Brasil para Portugal, tá? Mas aí Nassau ele vai encarar uns problemas aí e ele vai acabar sendo demitido. Mas mais detalhe aí desse final do Brasil holandês, tá? Você vai ver e as consequências desse Brasil holandês na parte 2 dessa aula. Valeu, camarada? Então, muito obrigado e tô te esperando, hein? Parte 2. Valeu, abraço.